voltamos com o nosso programa falando sobre a reconquista da identidade. E nós estávamos conversando, Júnior, sobre a necessidade de cada um se inserir na realidade realmente enquanto espírito, né? Uma vez que a criatura é a soma das experiências que vive, culturais, sociais, morais, religiosas, em que ela pode se apoiar nisso para que ela se enfrente realmente, para que ela busque cumprir com os objetivos que a divindade nos coloca? Primeiramente, Nura, não podemos esquecer jamais que é um dever de ordem divina, consequentemente, para cada indivíduo, é um dever de ordem emocional assumir a própria identidade. Porque nós somos o que nós somos. Nós não podemos ser aquilo que achamos que devamos ser, salvo se isso seja uma meta. Eu desejo ser um indivíduo melhor e eu sei como é um indivíduo melhor. Eu vou atrás disso, mas sem camuflar-me, camuflar as minhas dificuldades. É importante assumir o que eu sou. Isso não quer dizer que a gente simplesmente coloque na vida social todas as nossas deficiências. Isso é um prejuízo para a vida social. Mas não tentar camuflá-las e trabalhá-las na intimidade. Sabendo que é no laboratório, como dissemos em outro programa, é na vida social, no campo de atuação, que nós poderemos ir melhorando a identidade que a gente não tenta negar. A gente vive e sabe como somos. Nos conhecemos melhor do que ninguém, somos nós que nos conhecemos. Você reconquistar o eu que existe em mim. Aquele eu que eu sei quem é. Então, essa proposta que tu bem falaste, ela é de ordem divina. Então, essa proposta é de ordem divina, sem dúvida, porque nós temos aqui um processo de melhoramento do nosso próprio objeto, da nossa identidade. E nós abrimos mão dela e precisamos reconquistá-la. E como fazer isso? É importantíssimo, é um dever emocional. Nós temos, cedo ou tarde, que reconquistar o que somos para trabalhar o que somos. Então, é importante, é imperioso que nós partamos da aceitação. Que nós aceitemos, que nós reconheçamos que somos espíritos imperfeitos, necessitados de reforma. Onde fazemos essa reforma? Na vida social. Nos embates, nos acertos, nos erros. Mas é através da vida social, da nossa existência terrena, que caminhamos em direção a Deus, que caminhamos em direção à perfeição. Somos melhores do que ontem e desejamos ser muito melhores amanhã do que somos hoje. E vida social, diga-se, família, né, o convívio. Primordialmente, família. Primordialmente. Laboratório divino por excelência, onde nós somos reformados. É na família. Não podemos jamais ignorar esse laboratório, esse local. Primordial. Uma vida com laboratórios familiares bem estruturados, consequentemente dará ensejo a melhores políticos bem construídos na família, melhores profissionais em todas as áreas bem construídos na família. Porque todo criminoso de hoje teve um pai e teve uma mãe. Todo corrupto de hoje teve um pai e teve uma mãe. Teve um professor, teve uma sociedade que, se fosse bem moralmente educada, não permitiria que indivíduos saíssem primordialmente das famílias deseducados. Não permite, porque, consequentemente, esses indivíduos, quando assumissem postos políticos, saberiam que a família deveria ser a célula máter da sociedade, a produtora de indivíduos capacitados a bem gerir essa sociedade. Caso contrário, estaremos produzindo indivíduos imaturos que camuflam a própria identidade, descompromissados moral e eticamente, nos mais diversos postos na condição, assumindo os mais diversos locais de administração da nossa própria vida. Então, é importante que a gente se aceite e se aventure pela vida, no sentido de, eu sou assim. Então, se eu sou assim, eu sei muito bem o que eu preciso modificar. E para isso eu preciso me colocar a trabalho, na vida. Então, eu vou me expor lá, sempre com um bom objetivo. Eu vou tentar aquilo lá, eu vou me colocar à prova naquele outro, porque eu preciso atingir. Esses são anseios que eu acho que farão melhor essa identidade que sou eu. Não aquela máscara que eu usei por aquele tempo que me causava tanto trabalho. Não aquele personagem que eu criei. Eu quero ser eu.
Eu quero viver leve pela vida. Eu quero que as pessoas amem aquilo que eu sou. Mas não simplesmente, eu sou assim, me amem. Não. Eu quero que as pessoas amem, gostem de estar com aquele indivíduo comprometido em melhorar-se. Porque ninguém consegue admirar alguém que diz orgulhosamente e egoisticamente, eu sou assim, me ame se quiser. Impossível. Ou seja, nós gostamos, nenhum indivíduo, nenhum ser humano na Terra quer ou exige para admirar alguém que essa pessoa seja perfeita, mas que essa pessoa seja esforçada em busca da sua melhora. Porque a pessoa esforçada em busca da própria melhora é uma pessoa humilde, que se reconhece imperfeita, que sabe que tem muita coisa a fazer, sabe pedir desculpa, sabe pedir perdão, sabe perdoar. Aliás, Jesus mesmo nos ensinou, né, que sempre que nós quiséssemos saber se estamos fazendo alguma coisa certa ou não, nos coloquemos no lugar do outro sempre, né? Essa receita é infalível. Exatamente. E aí vem aquela questão que até a Joana traz aqui nesse capítulo, que nessa questão da desidentidade, nós saímos do núcleo familiar também, do cadinho purificador, onde nós vamos trabalhar as nossas dificuldades, sem respeito com o outro lá fora, sem conhecimento da caridade, da benevolência, do tratar. Porque eu só penso como eu vou fazer para que eu possa camuflar, colocar minhas máscaras, né? Sim, exatamente. Esconder aquilo que realmente eu sou. Nós não podemos, porque dificuldade todos nós temos, né? E o mais grave, Nor, é que muitas pessoas já se encontram camuflando a própria identidade dentro de casa. Até pouco tempo a gente percebia que as pessoas viviam, bem ou mal, a realidade. Aquele indivíduo que se apresentava na sociedade muito agradável, muito doce, muito educado, muitas vezes era o tirano no lar. E hoje a gente tem percebido que, qual é a realidade desse espírito? Aquele tirano. Aquele é ele, aquela é a essência. E muitas vezes são infelizes, se sentem infelizes realmente, porque não é isso que querem, né? E isso tem uma causa, por quê? Onde está escrita a lei de Deus? Questão 621 do Livro dos Espíritos. Na consciência. Todos nós sabemos, independentemente da religião que professem, todos nós sabemos quando estamos errados. Exatamente. E assim, como identificar daí isso, né? Se não fizer um silêncio íntimo. E não ter a humildade de reconhecer-se ainda um espírito em dificuldade, em processo. Eu preciso reconhecer que eu não sou perfeito. Eu preciso reconhecer que eu não sou tudo aquilo que eu imagino que eu seja ou que eu deva ser. Eu preciso reconhecer e ser respeitado, não ser temido. Se eu desejo ser um espírito amado, antes de tudo, eu preciso ser um espírito que esteja predisposto a amar. E o amor que vem, ou aquilo que a vida nos devolve, é consequência de tudo aquilo que nós depositamos na vida. Então, e olha só, Júnior, ela coloca aqui também que a sociedade é constituída por pessoas de gostos e de ideais diferentes, de estruturas psicológicas diversas, que se harmonizam em um todo, em favor de um todo. Quer dizer, é a união de tudo isso, né? E é para isso que estamos aqui também, para nos ajudar nesse sentido. Não há é impossível imaginarmos uma uniformidade. O que nós temos percebido, que na minha concepção é um sintoma muito, muito prejudicial, é uma uniformização, que tem tempo para terminar, porque nós avançamos, mas uma uniformização nos maus costumes, nos maus gostos. Ou seja, um nivelamento por baixo da vida. É como se as pessoas dissessem, para ganhar dinheiro, para ficar rico, para ter destaque na sociedade, eu preciso fazer isso, isso, isso. E esses procedimentos estão se tornando naturais. Por pouco tempo. Porque nós progredimos. Porque os conceitos éticos, a moral, cada vez mais fará parte da intimidade dos seres. Porque ninguém aguenta carregar a culpa por muito tempo. Muitas vezes o indivíduo passa uma existência inteira desconsiderando ou muito claramente mascarando aquilo que ele sabe que é certo. Mas a luz que advém do céu, do alto, do Pai, a nossa essência por ser divina, cedo ou tarde necessitará dessa claridade íntima, interna. E aí nada mais será possível se não formos verdadeiros. Exatamente. E até porque a identidade é única, não é?
ela não é dividida, ela é única. Nós chegamos individualmente aqui e retornaremos. A caminhada é individual. É individual. Pais, filhos e netos, cada um terá que cedo ou tarde caminhar pelas próprias pernas. Sob o ponto de vista espiritual é justamente isso. E nós temos que caminhar, Joana trabalha muito bem isso aí, para um processo de individuação. Somos reconhecendo-nos individuais, reconhecendo-nos necessitados do processo coletivo para o aprimoramento individual e que, quando muito bem realizado, configura uma conformação coletiva positiva. E isso que vai propiciar a modificação da Terra para um mundo de regeneração, deixando de ser um plano de provas e expiações. Só colocando aqui, você colocou anteriormente também, que aceitando-se como é. A aceitação é primordial. Possui-se estímulo para autoaprimorar-se, Exatamente. superando os limites e desajustes da educação, porque com certeza todos temos. Né? Disciplinas e lutas empreendidas em favor de conquistas mais expressivas nos trarão uma vida mais feliz. Isso é importantíssimo, belíssimo. Interessante, né? Belíssimo. Como, assim, já indo para o final do nosso programa agora, infelizmente, né? Mas assim, só para fechar, a própria identidade, a individualidade da nossa identidade é que nós precisamos compreender. Claro, né? e aceitá-la. E aceitar. Porque nós não somos simplesmente reflexo do processo educativo, social, religioso, cultural do berço até o momento onde nos encontramos. Somos o resultado disso, dessa existência, desse processo e das inúmeras existências anteriores que foram gradativamente sendo melhoradas. Exato. Nós somos bem melhores do que o passado. Mas nós temos que ter o compromisso, até porque estamos hoje num grau de intelectualidade muito maior do que no passado. Temos maior agora o compromisso, a responsabilidade de nos engajarmos muito mais fortemente, aceitando-nos e nos sentindo estimulados para essa autorreforma. Essa reconquista. Mas para tudo isso, para atingir, como diz o título do capítulo, a maturidade psicológica, é preciso ir tirando e resolvendo os problemas. Um deles, esse tratado no programa de hoje, que é a nossa identidade nossa, a nossa reconquista. Ela coloca muito bem nesse subitem, reconquista da identidade. Nós, em algum momento da vida, por descuido, por negligência, por má fé, esquecemos de nós mesmos. Isso é grave e precisa ser reformulado. Não é conquistar a minha identidade, é reconquistar, porque eu sou aquele que eu deixei lá atrás. Dando até a ideia do mau uso do livre-arbítrio. Exatamente. Ou seja, se a identidade é minha, quem pode desconsiderá-la, além de mim? Então fui eu. Fui eu que abri mão. Em busca de outros tesouros da vida terrena, abri mão da própria identidade, para viver aquilo que não sou, para viver uma mentira, para viver um personagem. E a vida, cedo ou tarde, me cobrará essa reconquista, pela via do amor, da compreensão ou pela via da dor, mas sempre com um propósito útil. Muito bem, então, obrigada mais uma vez pela colaboração aqui conosco, né? Aos nossos telespectadores também, obrigada por estar conosco, por ter a paciência de nos ouvir. Eu quero deixar realmente um convite a todos vocês para que vocês busquem estudar um pouquinho sobre tudo isso. Nos ajuda muito, nos ajuda a compreender bem melhor, né, aquilo que nós vivemos todos os dias. Então, muito obrigada mais uma vez e até o próximo programa.